Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 1.5, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Utilize a propriedade dos expoentes para reescrever e simplificar a expressão. Letra A, 8 elevado a 4/3. Letra B, x que multiplica 3x² elevado ao cubo. Bom, então o objetivo aí é utilizar a propriedade dos expoentes, tá? Então, primeiramente, vamos falar aí sobre a propriedade dos expoentes, tá? Então, seja valor de A e B valores positivos e seja x e y números quaisquer pertencentes aos reais, tá? A gente tem primeira propriedade aí dos expoentes. Uma base A elevado a um expoente x mais um y, isso é igual a base A elevado ao expoente x, que multiplica a base A elevado ao expoente y, ou seja, a mesma base multiplicando, soma-se os expoentes. 2. Uma base A elevada a um x menos um y, isso vai ser igual a base A elevada a x dividido pela base A elevada ao expoente y. Ou seja, se eu tenho a mesma base sendo dividida, subtrai-se os expoentes de cima menos o de baixo. Propriedade 3. Se a gente tem uma base A elevada a um x e tudo isso está elevado a um outro expoente y, isso é igual a fazer a base A elevado à multiplicação do expoente x com o y. A gente multiplica aqui os expoentes. E propriedade 4, se a gente tem aí um A vezes B, ou seja, duas bases elevadas a um mesmo expoente x, a gente aplica a distributiva aqui, a gente tem então a base A elevada a um expoente x, a base B aí elevada ao expoente x, tá? Começando então aqui para resolver a letra A, ou seja, simplificar a expressão, a gente tem aí o 8 elevado a 4/3, tá? Esse 8 aqui é múltiplo de 2, então primeiramente eu posso reduzir essa base aqui em um múltiplo de 2. Fazendo o quê? Fazendo a faturação do 8, né? A gente pode escrever o 8 como sendo, divide por 2, menor número primo, aí dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1, ou seja, está fatorado. Então, a gente pode escrever o 8 como sendo 2 vezes 2 vezes 2, certo? Ou seja, a multiplicação da menor base aí dos números primos. Tudo isso está elevado a 4/3. Aí eu abri aqui para fazer bem no passo a passo, para a gente ver as propriedades. Ó. Então, aqui o expoente é 1, expoente é 1, expoente é 1. Eu tenho a mesma base, né, que é a base 2. Então, a gente utiliza a propriedade 1 aqui para simplificar, primeiramente. Então, vai ficar o 2, aí elevado a 1, mais 1, mais 1, que seria a propriedade 1 aqui, ó, soma-se os expoentes, ou seja, 2 ao cubo. Então, eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo, que é a faturação aqui, ó. O 2 aparece 3 vezes, né? 2 ao cubo. Isso tudo elevado a 4/3. Agora, a gente pode utilizar a propriedade 3, né? Multiplica os expoentes. Então, base é 2, aí então fica 3 vezes 4/3, ó. Multiplica os expoentes aqui, x vezes y. Aí o 3 simplifica com 3, a gente vai ter aí que é 2 à quarta, né? 2 à terceira é 8. Multiplicando mais uma vez por 2, 2 à quarta vai dar o 16. E aí a gente tem a expressão simplificada. Na letra B, aqui, a gente tem a expressão x, aí, vezes 3x² elevado ao cubo, tá? Esse x aqui está na primeira potência. Então, a nossa base é a variável x.
Então, a gente pode utilizar a propriedade 4 aqui primeiramente, ó, a gente tem duas bases, 3 e o x, certo? E aí, então, a gente aplica a distributiva. Então, vai ficar x elevado à primeira, aí aplicando a distributiva ali, vai ficar o 3 elevado ao cubo, esse 3 vem aqui, e vai ficar o x quadrado elevado ao cubo, tá? Aí eu tenho aqui, esse valor a gente pode calcular. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, a gente pode escrever aqui o número de 27 simplificado. Aí sobrou aqui o x elevado à primeira. Aqui a gente pode utilizar a propriedade 3, ó, né? A gente tem a base x elevado ao expoente 2, que está elevado ao expoente 3, ou seja, expoente x, expoente y. A gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar o x, 2 vezes 3, 6. Agora, a gente tem a mesma base aqui sendo multiplicada. Então, a gente utiliza a propriedade 1 e soma os expoentes. Então, a gente vai ter 27 vezes x elevado a 1 mais 6, ou seja, x elevado à sétima potência. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!